Abre comigo em Mateus, capítulo 5. Quem não trouxe a Bíblia, os meninos vão... Levanta a mão, por favor, que os meninos vão entregar aí para vocês. Tá? Tá. Não entendi nada. Ah, tá. Beleza. Mas hoje a gente... Abriu aí? Vou esperar os meninos entregar a Bíblia. O povo brasileiro é um trem muito maluco, né? Porque a gente é mistura de um monte de cultura, mistura de um monte de costumes diferentes, e a gente, dentro de todas as coisas boas que a gente adota para nossa vida, a gente adota um monte de costume estranho e errado também, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar, juro por Deus. Quem já falou essa frase? Mano, eu juro por Deus. Levanta a mão. Quem já falou, juro por Deus? Ninguém? Ah, só o lado de cá. Mas eu já falei isso um bocado de vezes. Falei, mano, eu juro por Deus. E é um costume que a gente tem de falar sobre essas coisas, falar sobre isso. E hoje a gente vai entender o porquê a gente deve ou não deve falar sobre isso. É o microfone que está falhando ou eu que estou falando errado aqui? Eu estou falando errado, né? Desculpa. Eu vou falar. Assim melhora? Vamos lá, Mateus, oh, meu Deus do céu. Mateus capítulo 5, a partir do 33. Posso ler? Minha Bíblia diz assim, ó. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos. Eu acho que é o microfone, hein, gente? Dito aos antigos. Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo. Pai, são dois vermelhos? Oi? Dá para escutar, não dá? Dá, né? Tá. Continuando no 34. Obrigado. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque essa palavra é estranha, é escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é procedência do maligno. Amém? Senhor Deus, aqui está a palavra do Senhor, e de forma clara, objetiva e natural, que o Senhor possa ministrar nos nossos corações e transformar a nossa vida. Nos ajuda, Deus, a entender aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite e para que a gente possa realmente ser transformado pela mensagem do Senhor. Amém? Gente, eu tenho um probleminha sério com atenção, tá? Então eu queria pedir muito para, se der para vocês não conversar, não mexer muito, ficar parado igual uma estátua, assim, ajuda demais da conta. Pode ser? Então, fechou, então. Quem já viu o filme Tropa de Elite? Bom demais, o primeiro. Bom demais, né? E hoje, nosso comecinho vai ser mais ou menos sobre isso. A gente vai estudar, entender um pouco o que é essa questão do perjúrio aqui, do juramento. E, geralmente a gente vê isso nos filmes americanos, que eles falam assim, você não pode ir na corte cometer perjúrio. O que é o perjúrio? É uma palavra falsa, é um juramento falso. E do português, perjúrio. Do grego, epiórquio. Do inglês, perjury. Do espanhol, perjúrio. E tá bom, viu, o espanhol? Do francês, pardieu. Ah, rapaz. Do albanês, ninguém sabe, né? Deixe-me. Não, inventei não. Do Bemba. Vocês não conhecem o Bemba, né? O Kulapa Kualbufi. Do japonês. Do zapoteco. Falso juramento. Do vietnamita. Caimã.
do russo, esse é o mais difícil. O gestivitel toi é uma coisa mais ou menos assim, que no final das contas, que do grego, perjurar significa jurar falsamente, fazer um juramento pelo céu ou pela terra, ou por qualquer outra coisa que a gente não pode mudar, é pecado. Então você fala assim, eu juro por Deus, eu juro pela morte da minha mãe derramada lá na cama, lá, eu juro pela vida do meu pai, eu juro pela terra. Todas essas coisas que a gente não pode controlar, a gente não tem domínio, a Bíblia considera jurar por essas coisas pecado. Jurar pelo céu não pode, é pecado, porque lá é a habitação de Deus. Jurar pela terra também não, porque aqui é onde Deus coloca os seus pés e descansa os pés. Deu para entender até aqui? O que é o perjúrio? E não é pecado por aquilo, só por falar, mas é pecado porque é uma mentira. O perjúrio é um juramento com a intenção, já sabendo que aquilo que você está jurando não é uma verdade. Por isso que a gente vê nos filmes eles levando tão a sério a questão de não pode cometer perjúrio. Não, a pessoa coloca a mão em cima da Bíblia assim, eu juro que não vou falar, não é mentira, que tudo aquilo que eu falar é a verdade, somente a verdade, porque eles estão confiando que diante da palavra de Deus, aquilo que vai ser dito ali no tribunal é uma verdade. Amém? Gente do céu, bebo água demais. Que eu sempre falo, se eu lamber o microfone aqui é porque eu confundi, tá? Mas jurar, fazer um voto a Deus, você fala, Deus, eu quero fazer um voto por causa disso, isso pode. Porque a gente está falando o quê? A verdade, não é? Os jejuns que a gente faz, alguma promessa que a gente faz a Deus. Samuel mesmo, a mãe de Samuel, o que ela fez? Ela fez um voto a Deus. Falou, Deus, eu não tenho filhos, eu não posso ter filhos, então se eu tiver um filho, eu juro ao Senhor que quando ele nascer, quando for ele desamamentar, que fala? Desmamar? Quando for para o Samuel desmamar, eu vou colocar ele no templo do Senhor para ele poder servir ao Senhor. Então, esse tipo de juramento pode, porque é algo verdadeiro. Entenderam a diferença do perjúrio com o juramento que agrada a Deus? Não? Não, né? Um envolve mentira e o outro a verdade. Um é você jurar com a intenção de não fazer nada, o outro é você jurar, prometer algo com a intenção de fazer. Fazer e não fazer. Ficou claro agora? Então fechou. O segundo ponto que eu queria trazer com vocês, que fala assim, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. O problema não é jurar algo para Deus, o problema é jurar e não cumprir. Sobre jejum. Quem aqui já quebrou algum jejum? É complicado. Uma vez eu escutei de uma pessoa assim, não, moço, não precisa de cumprir o jejum agora, não, eu libero você. Aí eu fiquei pensando, falei, tá, mas não é Deus, né? Não faz muito sentido. E a Bíblia, ela fala que é melhor a gente não prometer nada para Deus, a gente não fazer um jejum, do que a gente prometer algo para Deus e não cumprir. Isso é um perjúrio diante de Deus. Você prometeu que ficaria um mês sem carne. Você chegou diante de Deus e falou assim, Deus, eu prometo ao Senhor que eu não vou comer carne o mês inteiro, mas chegou no final, você não cumpriu. E a Bíblia fala que diante dele é muito melhor a gente não ter feito esse propósito do que ter feito e não cumprido. Jejum é um negócio sério, não é uma coisa para a gente levar de qualquer forma, fazer de qualquer forma. Jejum não é passar fome, jejum não é
tem algumas pessoas que fazem de rede social. Não é passar vontade. Jejum é a gente colocar a nossa vida diante de Deus, tirar alguma coisa que seja confortável para a gente, para ser desconfortável para a nossa carne, para a gente alimentar o nosso espírito. E não é só passar fome, não é só passar um tempo sem rede social. Mas enquanto você estiver passando um tempo sem a rede social, você tirar um tempo para Deus. Enquanto você não estiver comendo carne, você tirar um tempo para poder passar com Deus. Amém? Gente, se alguém puder trazer mais água para o camelo, está acabando já. Por favor. Bora continuar. A Bíblia ensina que é muito melhor não se comprometer do que prometer e não cumprir. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês, que é lá em Mateus 5:34, a gente vai continuar aí, que fala assim, ó: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés. Esse escabelo aqui é o descanso dos pés de Deus, é onde Deus coloca os seus pés, tá? Na tradução de vocês provavelmente está diferente. E nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. E nesse ponto, Jesus ele vem fazendo o que ele fez com os outros mandamentos. Tipo assim, que ele falou sobre a questão do adultério. Ele falou, olha, você não pode, a lei diz que você não pode ficar com a mulher do seu próximo. Eu, porém, eu vos digo que se você tiver algum pensamento impuro com a mulher do seu próximo, e isso vale para as mulheres também com o homem do seu próximo, porque não é só os homens que pecam, né? Você está cometendo adultério. A lei diz que se você matar alguém, você é culpado. Eu, porém, eu vos digo que se você odiar alguém, é a mesma coisa que você está matando uma pessoa. Então Jesus veio regaçando com tudo. Veio colocando um negócio, ensinando que as coisas não são tão simples ao ponto, tipo, de eu chegar pro João Miguel aqui e falar assim, velho, eu odeio você e as coisas passarem. Isso é simples assim. Não. O odiar. Eu não odeio você, tá, mano? Leva. Mas é a mesma coisa de eu pegar, dar uma facada nele ou eu odiar ele. O pecado de morte está representado aqui da mesma forma. Então, nossa, obrigado que eu tô. Se na parte de pegar a mulher do próximo é pecado, na parte da graça, pensar pegando a mulher do seu amigo também é pecado. E como eu falei, isso serve para as mulheres também, porque mulher também tem pensamento impuro. Então, se na lei jurar falsamente por aquilo que você não tem a intenção e não tem como controlar, a questão do céu, a questão da terra, ou pela sua vida, porque você não pode controlar nem a cor do seu cabelo, é pecado. Jesus confirma que a gente não deve fazer isso de forma nenhuma. A gente vai responder por esses juramentos, a gente vai responder por esses perjúrios diante de Deus. Imagina aquela bobeirinha que você falou para o seu amigo ou para sua amiga, falou assim, não, mano, eu juro para você que é verdade. E você ter que responder diante de Deus por uma questão besta, que se você falasse assim, né, mano, realmente eu respondi a letra B aqui, eu coloquei o C. Imagina, você ter que responder a Deus por conta de uma mentira, um trem besta, que era simples de você resolver.
Seu amigo ia ficar bravo com você durante 2 minutos e você está correndo o risco de ir para o inferno uma eternidade por conta dele, do seu amigo, de 2 minutos. A gente lida com os nossos pecados de forma muito leviana, de forma muito relaxada. Mas o diabo não lida com os nossos pecados, com a nossa vida espiritual, de forma relaxada. Deus não lida com a nossa vida espiritual de forma relaxada. Não lida com os momentos falhos que a gente tem diante dele de forma relaxada. Eu sei que isso traz um peso sobre as nossas vidas, e graças a Deus, pela graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, estava literalmente todo mundo lascado. E é pela graça de Deus que amanhã a gente tem a oportunidade de acordar e fazer algo diferente. E viver algo diferente. Hoje, provavelmente alguém aqui deve ter acordado e não falou nada com Deus, não falou um bom dia, não agradeceu a Deus pelo dia e já saiu reclamando de alguma coisa. Mas pela graça de Deus, a gente tem a oportunidade de viver uma parada diferente amanhã. A gente não é obrigado a ter esse peso do pecado sobre as nossas vidas. A gente conhece aquilo que a gente faz de errado, porque para a gente ter uma oportunidade de amanhã fazer um certo. Entendeu até aqui? Sim. Então, quando alguém perguntar alguma coisa, a nossa resposta ela precisa de ser sim ou não. Uma das coisas que mais de verdade, me mata de raiva, muita raiva, é quando eu falo alguma coisa para alguma pessoa e a pessoa não acredita. E quantas vezes eu já respondi e eu já dei algum motivo para você duvidar de mim? Óbvio que a gente erra em muita coisa. E as pessoas, em algum momento, elas vão ter alguma dúvida. Mas a nossa resposta tem que ser de acordo com o nosso comportamento. E a credibilidade que vocês vão ter vai ser de acordo com o comportamento que vocês têm. O sim que você fala para a sua diretora lá na escola, porque todo mundo aqui está na escola, né? Tem alguém aqui que não estuda mais? Nossa, todo mundo ficou procurando, né? Mas o sim que você fala para a sua diretora ou não, a credibilidade que você tem diante dessa palavra, ela é confirmada pelo comportamento que você tem dentro da sala de aula. Agora, sabe por que a sua diretora ou seu diretor fica perguntando para o seu colega se você está falando a verdade ou fica fazendo a mesma pergunta para você várias e várias vezes? Porque provavelmente a sua palavra não tem credibilidade. Porque muitos dos seus comportamentos dentro da sala de aula são contrários à resposta que você deu dentro da sala dela. Tá vendo como é que o tanto que é importante a gente agir da mesma forma, independente no lugar onde a gente está? Não adianta você ser bagunceiro dentro de casa e ser um santinho na igreja. Não adianta você ser bagunceiro, em casa e ser santinho na escola. O dia que sua mãe for lá na escola, e aí? O negócio fica louco, né? Fica diferente. Salmos. No 37 diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência do maligno. E essa foi uma parada que me incomodou muito na primeira vez quando eu li esse texto, que eu falei, cara do céu, eu não vou poder responder nem um não sei, não é bem isso. Mas se os meninos estão preparados com o vídeo aí, se puder, Guarinha, deixa preparado aí. Quem conhece aquele MC, o JP, que fez o seriado Sintonia, do Netflix? Quem conhece? MC JP.
Vocês viram que ele converteu agora há pouco tempo e tal. Vocês já viram aquele relato que ele foi fazer um show, antes dele converter, foi fazer um show, acho que no Mato Grosso. E aí veio uns caras de uma como é que chama? De uma facção para cobrar dele sobre ele ser envolvido com uma facção. Vocês já viram esse vídeo? Não? Solta o vídeo aí, mano. Bota São aí. Paulo é sempre mais tranquilo, porque a gente tem muito contato. Releva os palavrões, do tá? funk. Parça, o bagulho veio da favela, então qualquer quebrado que nós cantar, a gente sabe desenrolar. Agora a gente vai fazer show em outros estados, a gente já arrumou um problema uma vez. Que a gente foi fazer, onde era, Guto? Mato Grosso. Lembra na hora. E lá, é outra galerinha que cuida lá, né? Tá ligado? Não sei se eu posso falar isso aqui. Mas entendeu, né? E aí eu tava lá, beleza. Deitado no quarto, aí me liga o Guto. Entendi, oi Guto, beleza? Irmão, chegou uma não sei que carro que era, Hilux? Chegou uma Hilux aqui, não sei quantos manos de fuzil, falando que quer o MC de São Paulo. Como assim? Vou explicar. Você é só ator, Esse foi que você é bobo? Isso foi o que eu atendi, foi essa notícia que eu recebi. Você Falei, tá no hotel de boa. tá, o que acontece? Eu fui lá e fiz um vídeo. E aí, galera, vou estar no Mato Grosso, fazendo show, aqueles vídeos padrão. E aí, nós estamos juntos. E fiz assim no final. Só que lá tem esse lance de Tudo sinal. 3, né? Os bagulho e tal. Tem esse lance de sinal. Mas em São Paulo não tem isso, né? Tira foto até com... sei lá, onde com o dedo. Sim, Aí, te entendo. Cheguei lá pra quê? O Guto, não, vou desenrolar aqui. Aí eu fiquei pensando no quarto, falei, meu Deus do céu. Os caras veio me buscar armado Ficou aqui. em choque. Lógico. Ô, Imagina Mítico. você tá deitado, Mítico, um cara... Desculpa. Ficou em choque. Chegou a Hilux com os caras com a metranca aí. Imagina se eu usar o Itilico e falei, ei, Mítico, tudo bem? Tem 4 caras aqui, tudo de fuzil, querendo trocar ideia com você. Falei, fudeu. Logo você. Logo Vai lá, eu. Gutão, resolve essa porra. Aí eu fiquei no quarto e falei, mano, se o Gutão ficar lá, os caras vão achar que eu tô me escondendo aqui, eu acho, no quarto. Falei, eu vou lá. Corajosão, tremendo. Fui lá, ô, beleza, aí o que acontece? Tomara que esse cara não veja esse vídeo. Vou falar. O cara, pique lá, o irmão que veio trocar uma ideia, ele era gago. Nossa, aí não dá medo. Aí se Parça. o cara chega. Aí, pá, aí você. Não, vou falar primeiro a frase dele. Para aí, Meu sonho é que ele... pera aí. A gente não vai poder mais pro Mato Grosso mesmo, né? Tá meio brecado lá os MC de São Paulo, mas tudo bem. O cara, eu falei, e aí, beleza, irmão? Ele falou, satisfação. Eu já baixei a cabeça. Fiquei aqui, ó. Filha da puta. Só fiquei aqui. Cara armado, eu aqui, ó. Na hora você já baixou a Nisso, cabeça. O Guto no ombro dele aqui atrás, assim, ó. Não ri. Ele, não ri que não vai morrer. Se você rir, não vai morrer. Ele tava assim, e eu aqui, ó. Caralho, tente não rir real. Tente viado. não rir Vai, da sua cara. Ô, juro, meu medo acabou todo ali. Ele, satisfação. Até a arma dele foi de brinquedo, essa porra. Ele aqui, aí eu baixei a cabeça. Eu não vou ficar imitando toda hora, senão eu vou gaguejar pra caralho. Mas ele, tudo que ele falava era gago, óbvio. E aí ele falou, mano, porque você fez o sinal lá do 3, você fecha com tal comando, não sei o quê. Aí o Guto, a gente só fecha com Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Falou? Falou. Tá querendo Mas, tirar logo. mas Ele nessa falou, hora, irmão, Jesus Cristo é nosso Salvador. Ele falou, ele vamos falou. orar. E o Guto falou, aqui não tem esse negócio de facção não na minha equipe, a gente só fecha com Jesus Cristo. E beleza, e o cara gaguejando e embaçando. Fecha com Jesus Cristo. Ele falou, eu juro. Mas falou sério, tá ligado? E aí nisso o cara Cagão. falou, só você com o vai, JC, filho. você vai ter que fazer um vídeo falando que você fecha com nós. Falei, e como é que eu volto pro São Paulo? Se eu falar que eu fecho com vocês aqui. Falei, mano, pelo amor de Deus, eu vim cantar, tá ligado? Só vim fazer isso, meu trampo. B.O., mano. Viado, mal B.O., parecia que eu tava, sei lá, filme mesmo. E aí ele falou, eu falei, mano, eu não posso fazer, juro pra você, se eu fizer isso, vamos fuder em São Paulo. E aí ele falou, o que você vai fazer então? Eu falei, mano, eu posso fazer um vídeo falando que eu não fecho com nenhuma facção, que eu vim fazer meu trampo. E aí ele, beleza, pode fazer. Aí eu peguei o celular, falei, e antes disso, ele mandou uma lista de transmissão, não sei como faz isso, pra cidade, falando, se ele subir no palco, pode meter bala. Não foi, Guto? Ele mostrou, ele falou, olha aqui, ó, o aviso tá dado, não sei o que, pra frentão, mano. Falei, não, pelo amor de Deus, pra que isso? Aí eu fiz um vídeo falando, ei galera, tô aqui no Mato Grosso, vou fazer meu show, não feche que nenhuma facção, só com Jesus Cristo. Não falei não. Falei, não feche que nenhuma facção e só vim fazer o show. Aí ele, só um minuto, só um minuto. Ele mandou num grupo lá no WhatsApp, os caras, tá, beleza. Aí mandou uma lista de transmissão de novo, falou, gente, tá liberado, foi mal entendido, pode curtir o show do JP. Aí o Guto, mas com que garantia que ele vai subir e não vai tomar um tiro? Não, no palco? lógico. Aí, nunca, exatamente. Que Aí, mas ele garantia? perguntou, né? Porque vai saber, eu não sei se o cara mandou mesmo no grupo, o cara de costa, ele, com que garantia? O cara falou que é o crime, é uma palavra só. E demorou. Pode tirar, pode tirar. Mas, parça, você vai fazer o show de boa? Fala a verdade.
Qual foi a última frase que ele falou aí? Aqui é o crime. É uma palavra só. Óbvio que não é exaltando o crime, óbvio, mas a pessoa que erra com eles lá vai para a vala, morre. Sabe por quê? Porque a pessoa que não tem palavra, ela causa prejuízo. A pessoa que não tem palavra, que fala as coisas, uma pessoa que lá no outro grupinho, ela já começa a falar outra coisa totalmente ao contrário. Eles sabem que uma hora, nesse grupinho aqui, ela vai dar prejuízo. E alguém vai sair perdendo alguma coisa. Agora fez sentido o porquê que o seu diretor, a sua mãe, os seus, sei lá, as lideranças, os pastores da igreja, cobram tanto aquilo que sobre a verdade. Porque sabe que em algum momento, aquilo que você mentiu lá atrás vai causar prejuízo. Vai causar prejuízo para você, vai causar prejuízo para a comunidade que você está inserido, vai causar prejuízo na sua casa. Ah, mas a verdade, ela dói demais, é difícil e tal. Realmente, algumas verdades, algumas coisas que a gente fala, é difícil de falar. Mas verdade não faz curva. E você nunca vai ficar devendo por conta da verdade. Amém? E eu fiz questão de passar o vídeo do JP. Ah, mas tem palavrão demais, os meninos vão ficar... Vocês escutam palavrão na escola o tempo inteiro e tem um monte aqui que eu sei que fala palavrão o tempo inteiro. Então, não vem escandalizar, não. Tá certo. E... sabe o porquê disso tudo? Porque quem não tem palavra vai dar problema uma hora. E sabe por que a igreja está tão difamada aí no mundo? Porque tem muita pessoa dentro da igreja que não tem palavra. Que diante do púlpito aqui, sobe, fala um monte de coisas sobre Deus. Não estou falando a igreja batista renasceu, estou falando a igreja em geral, em todos os lugares, em todo o cenário da igreja mundial, ela está difamada porque pessoas que estão subindo para falar alguma coisa, elas vivem uma coisa aqui em cima totalmente diferente que vive lá atrás. E enquanto essas pessoas continuarem subindo, a igreja vai continuar sendo alvo de críticas com razão. E é por isso que é importante vocês, na idade que estão agora, aprender o quanto a verdade é importante. Porque a chance que a gente tem para mostrar para muita gente lá de fora que não conhece a Cristo, de falar que isso aqui é verdade, é através da vida de vocês. Eu já citei isso aqui, isso não é frase minha. Mas muitas vezes o amigo de vocês que está lá na escola, no trabalho daqui a um tempo, a única Bíblia que eles vão ler é a vida de vocês. E eles vão conhecer a Cristo através da vida de vocês. Aí se eu perguntar, se eu for expor aqui no telão, o que é que vocês vivem na casa de vocês, o que é que vocês vivem na escola, e aí, vai ser uma verdade que está de acordo com a palavra de Deus? Ou vai ser algo totalmente ao contrário do que vocês vivem aqui? Ai, mas é difícil demais. É difícil pra caramba. A Bíblia já falava que a porta é estreita e que não ia ser fácil, não. Já falava que no mundo a gente ia ter aflição, mas também fala pra gente ter bom ânimo. Ensina a gente a não viver sozinho. E não vivendo sozinho é muito mais fácil. Muito mais tranquilo. Versículo 37, vamos ler ele de novo, porque fala assim, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso procede do maligno. E sabe o que Jesus está ensinando aqui? Resumindo muito
o versículo 37, é a seguinte frase: aqui é o crente, é uma palavra só. O povo não estava falando lá, o traficante lá não falou, não, aqui é o crime, é uma palavra só. E o dia que alguém vir duvidar sobre aquilo que vocês falarem, é uma frase besta, é um trem, parece ridículo, mas precisa ser uma verdade na sua vida. Mano, aqui eu sou crente, é uma palavra só, a minha palavra não faz curva, não. Você sabia como é que antigamente era resolvido muitos negócios? Não tinha documento? Era no verbo, assim, ó, na palavra. Pessoal que é mais antigo aí, é verdade ou é mentira? Ou será que não tem ninguém que é dessa época aí? No bigode. Nossa, eu já escutei muito isso de pessoas, dos meus avós, que eram mais antigos, de gente, uns velhinhos que eu encontrava para conversar. Eles, não, na minha época a gente ia no mercado lá, comprava um negócio, falava, amanhã, tal hora eu venho aqui para poder pagar. E em tal hora ele estava lá para poder pagar, porque a palavra dele tinha um preço. A moral dele não podia ficar em jogo por conta de alguns trocados no pão lá. Tinha que ter palavra, se falou, tem que cumprir. Aguenta aí, segura aí. Senão agora eu me perco aqui tudinho. E o quarto ponto é sobre a questão do costume. No início eu comecei a falar para vocês que a gente tem um costume de... O brasileiro tem vários costumes, né? Vive um monte de coisa diferente porque a gente é feito de costumes de tribos diferentes. Pra você ter ideia, a minha árvore genealógica é uma mistura maluca. Eu vim de uma tribo chamada Tapuia, por parte de pai, por parte de mãe. Eu fui ler um tempo atrás que os Tapuia, há muito tempo atrás, era uma tribo canibal. Eu falei, caramba, só gente boa. Aí, por parte de pai, é uma mistura de alemão e italiano. E no meio do caminho eu fiquei pensando, falei, cara, aonde que na história os alemão encontrou os índios e deu alemão, índio e italiano? Aí nasce esse espetáculo da natureza aqui. Mas... Tô pregando, senão... Mas a gente é feito de costumes, de tradições diferentes. E uma das coisas é essa questão do juramento. A gente fala, eu juro, mano, eu juro por Deus, juro pela morte da minha mãe, juro pela minha mãe dentro do caixão, juro pelo meu pai, juro pelo meu cachorro. E eu entendo que essa questão do juramento é um costume que a gente tem, mas é só um monte de promessa em cima de umas coisas que não vão acontecer. Sabe, a gente não tem certeza se aquilo que a gente está jurando por Deus vai acontecer. Aquilo que a gente está jurando pela morte da nossa mãe vai acontecer. Não a questão da morte da mãe, mas aquilo pelo qual você jurou. E é por isso... Obrigado, mano. E é por isso que é pecado. Porque a gente não tem controle sobre nada disso. E ainda mais quando se trata da gente cometer esse perjúrio. Jurar com a intenção de já ser mentira. Mas é igual o que a Bíblia fala sobre palavra torpe. Abre comigo aí rapidão lá em Efésios 4, 29. E isso aqui eu sei que vai pegar pesado, viu? Meu Deus do céu. Posso ler? Efésios 4, 29. Gente, não é o Fernandinho, não é o Fernando, não é eu que estou falando isso, é a Bíblia, tá? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Tem alguma tradução diferente aí? Lê aí para mim, por favor. Aguenta aí, vai ter que ser no microfone. Vai, Thiago.
Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Agora eu pergunto, as coisas que vocês estão falando tá edificando ou tá condenando a vida de alguém? Diante de Jesus, as conversas que vocês têm com os amigos, a forma como você fala, não o estilo como você fala, um jeito, sei lá, diferente, mas as palavras que vocês usam, vocês teriam coragem de falar elas com Jesus? De frente a frente assim, ó, tá trocando ideia e falar com as mesmas palavras que vocês falam com os amigos de vocês? Não é para condenar vocês não, é só para fazer pensar um pouquinho, tá? E sabe o que é palavra torpe? Palavra torpe é algo inútil, alguma coisa podre, obsceno. É palavrão, é falar besteira. E muita gente está se lascando e o capeta está comendo aos pouquinhos pela beirada, assim, ó, porque vive falando palavrão. Ah, Fernando, mas faz parte da nossa cultura, eu acho que não tem nada a ver. Mas o que você acha não importa, porque o que a Bíblia fala que é verdade é totalmente o contrário do que o que você acha. Não é o que o Fernando está falando, é o que Deus está falando. Eu já contei para vocês essa história. Quando eu era bem novo, eu estava acho que na 3ª série, eu resolvi falar palavrão, deixar de falar palavrão pelo motivo mais ridículo e inútil do mundo, mas deu certo. Eu perdi meu hamster, aí eu entrei dentro do banheiro, falei, Deus, como é que eu vou convencer a Deus para devolver meu hamster? Eu entrei dentro do banheiro, falei, Deus, se eu achar meu hamster de novo, eu nunca mais eu falo palavrão. A hora que eu terminei de falar, meu irmão gritou lá do quarto, Fernando, seu rato tá aqui atrás do guarda-roupa. Eu falei, agora já era, né? Não pode falar mais. E parei de falar palavrão e tipo, as coisas elas vão saindo da nossa vida com o tempo. Da mesma forma como um tempo atrás você não falava palavrão e passou a falar por conta de maus costumes, por conta de andar com pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, a partir do momento que você começar a adotar bons costumes para a sua vida, você vai parar de falar. Ah, mas eu vou deixar de andar com todos os meus amigos. Eu vou contar uma parada que eu vivi. Eu cresci em todas as escolas que eu estudei, que eu nunca fiquei mais de 2 anos em escola, então eu sempre mudei. E a maioria, sei lá, 98% das pessoas que eu conhecia não era crente. Então era palavrão, besteira pra tudo quanto é lado, mas a hora que eu chegava pra poder conversar com eles, muitas das vezes, eles falavam assim, não, mano, o Fernando chegou, vamos, eles me chamavam de, muita escola que eu estudei, me chamavam de Jacó. Ó, o Jacó chegou, para de falar besteira. E parava, mano. Ah, porque o Fernando é bom. Não. É porque um dia Deus me confrontou a respeito das besteiras que eu falava. E até hoje, a hora que eu começo a falar, ah, o Fernando tá perfeito. Não, tem dia que eu começo a falar umas besteiras, o Espírito Santo me incomoda. Eu falei, nossa, mano, não devia ter falado isso, não podia ter falado dessa forma. E tem que me retratar com Deus, pedir perdão e voltar lá e começar de novo. Ah, Fernando, mas é só para poder me expressar melhor. Mas, Fernando, eu falo palavrão, é só no particular com algumas pessoas. É para demonstrar, sei lá, alguma indignação que eu tenho, pra demonstrar raiva, alguma coisa que eu estou sentindo ali no momento. Eu não saio falando palavrão com todo mundo. Às vezes o palavrão sai sem querer. E, sei lá, Fernando, às vezes eu falo palavrão, é só para as pessoas entenderem o contexto da situação ali que eu tô contando para elas e tal. E aí eu preciso exaltar um pouco, e a forma de exaltar é falando um palavrão. E a gente fica aí nessa, buscando um monte de justificativa para continuar errando. Mas deixa eu te explicar aqui, ô Fiote, presta atenção. Independente da desculpa que você continua dando, essa desculpinha vai continuar sendo uma desculpa da mesma forma e na mesma intensidade que pecado continua sendo pecado. Não vai mudar.
A sua desculpa é só uma desculpinha. E continua sendo pecado. A Bíblia não perguntou em qual situação e nem deu abertura nenhuma e nem em momento nenhum para você falar algum palavrão. Senão, então, ela ter que dar abertura para um monte de situação na nossa vida. Quem aqui conhece os mandamentos de Deus? Possível que ninguém, né? Já leu a Bíblia. Então, se a gente, então, acha que tem abertura para falar palavrão dependendo do momento que a gente está vivendo, dependendo da pessoa que a gente está conversando, isso não é só para vocês, não, tá? Não é para adolescentes. Isso é para todo mundo. Independente se eu sou presbítero, independente se é pastor, independente se é membro, independente se a pessoa passa na porta da igreja e vai embora, é para todo mundo. Essa palavra aqui, Efésios 4:29, não se aplica a uma classe de pessoas só, não. Se aplica a todo mundo, a questão da palavra torpe. Se for abrir exceção, vai ter que abrir exceção, então, do palavrão. Vai ter que abrir exceção para os homens pegar a mulher dos outros. Porque abriu exceção para o palavrão, abriu exceção uma coisinha pequenininha, vai ter que abrir para os outros também. E tem uma frase que a pastora Gabi, ela sempre fala, a vida inteira, eu sempre escutei ela falando. Gente, eu sei que meu tempo está acabando, tá? Mas eu sempre vi a pastora Gabi falando, ela fala assim, olha, um abismo chama o outro. E vocês querem ver, isso não é coisa que eu estou inventando, mas é coisa que vocês podem... Olha para a vida dos amigos de vocês, tá? Mas é coisa que é provado e é palpável, assim, dessa questão do abismo chamar o outro. Jurar por Deus pode parecer uma coisa besta e inocente, mas o abismo do jurar por Deus pode chamar o abismo do palavrão. O abismo do palavrão, ele pode chamar o abismo da mentira. Aí você cai dentro do abismo da mentira e cai dentro e vai parar no abismo lá da pornografia. Aí dentro do abismo da pornografia, o cara tá casado, aí ele começa a cair no abismo da mulher lá do trabalho dele que tá dando mole para ele. Aí ele cai no abismo do adultério. Aí dentro do abismo do adultério, tem outro abismo lá na frente que ele pode cair, que chama pedofilia. E aí as coisas vão indo. E aí aos pouquinhos, o diabo vai comendo pelas beiradinhas ali até derrubar. Tá vendo que é umas coisinhas simples, é uns trem besta, mas que vai derrubando a gente aos poucos e a gente não percebe? Agora olha para a sua própria vida. O que você permitiu entrar na sua vida? Eu não estou falando, não vou ser específico, nem vou ficar apontando, porque eu não sei da vida de vocês, né? Mas o que você permitiu entrar na sua vida e olhando para você mesmo hoje, olha para onde você chegou. Ah, eu não falava palavrão, eu não ficava no meio de, sei lá, os moleques falando besteira. E hoje tô viciado em pornografia. Tô vendo um monte de besteira na internet aí, porque hoje todo mundo tem celular, né? Ah, eu ficava só perto dos moleques lá falando palavrão. E hoje você olhando para sua própria vida, você tá falando um monte de asneira, falando um monte de besteira. Tá vendo que um abismo chama o outro? São coisas simples, mas ninguém tropeça, vai sair tropeçando num negócio desse tamanho aqui não, ó. As pessoas vão tropeçar uma pedrinha desse tamanho aqui, ó. Porque é em coisas que é quase imperceptível. E se você se dá o luxo de abrir mão de um princípio, então é só questão de tempo para você abrir mão de outro princípio.
Se você abre mão do princípio de palavras torpes, é só uma questão de tempo para você cair no próximo abismo. Por quê? Porque um abismo chama o outro. Agora você é igual os pastores das antigas. Fala para a pessoa do seu lado. Um abismo chama o outro. Então não deixa chegar nesse ponto. Já faz uma escalada hoje, já sai pulando igual cabrito doido aí para sair desse abismo. Vocês têm pastor Rogério, tem pastora Gabi, tem os obreiros tudo ali atrás. E eu também, né? Todo mundo, quase todo mundo ali tem conhecimento sobre um monte de... Pastor Rogério está fazendo psicologia. Eu, formado em psicologia. Um monte de pastor aqui da igreja fazendo psicologia. Um monte de gente que você vai conversar está fazendo psicologia também. Um monte de gente aí tem conhecimento maior. Acho que todo mundo, né? Quase todo mundo aí é casado. Quer saber sobre os problemas no casamento? Qual o abismo que o seu comportamento hoje pode te levar para dentro de um casamento? Conversa com o pessoal que é casado aí, ó. A Poli. Conversa com os obreiros aí que são casados. Eles vão falar para você, ó, aquilo que você está vivendo hoje vai te causar problema em tal área no seu casamento. Quem quer casar aí? Levanta a mão. Eu quero demais, com as duas mãos levantadas. Não, o Ru tá faltando, minha filha. Não tem, não. E quer uma prova, gente, eu juro que eu tô acabando, calma aí. Uma prova de que não é tão simples assim a questão do palavrão. Eu duvido que você, no meio da oração, você vai xingar. Conversando com Deus, você vai começar a falar algum palavrão. E na zoação com Deus ali, com Jesus, você vai falar assim, ah, Jesus, é com B, tá? Ah, Jesus, vá para a casa do baralho. Vai falar? Não vai. Tá vendo que diante de Deus o negócio é diferente? Tá vendo que com Deus você não tem coragem de falar aquilo que com seu amigo você se sente à vontade para falar? Ou então falar, nó, o bagulho tá fedido, hein? Falando com Jesus. Não sobre a questão do bagulho, mas do fedido. Eu acho que deu para entender, né? Aquela árvore ali, Deus, é poda, hein? Tá vendo que você teria coragem de falar isso com Deus? Sentar com Jesus na frente assim, falar uns palavrão com ele de boa? Sabe por que não? Porque o Espírito Santo incomoda a gente de que isso é errado. Aí a gente tem um comportamento, não. Com o meu amigo tá certo. Para Deus, o seu comportamento é oferecer o melhor. E para o seu amigo, que você deveria ser o reflexo de Deus, você oferece um cocô para ele? Oferece o pior para ele? É o que eu falei. Você talvez seja a única Bíblia que o seu amigo vai ler algum dia. Ah, mas é pesado demais. Mas a vida do crente é responsabilidade. Quem muito é dado, muito é cobrado. E a gente vai ser cobrado por isso. Agora, sobre a questão do juramento, será que você é tão sem palavra assim que tem que apelar para o nome de Deus para as pessoas acreditarem em você? Ter palavra é para as mulheres também, mas eu quero ser específico para os homens aqui. Muito específico. Todos os homens, levanta a mão aí. Homem, levanta a mão, alto. Quero ser bem específico, mas mulheres, vocês não estão livres disso não, tá? Homem, presta atenção. Mano, vocês têm 2 cocos mais uma palavra. E a palavra de vocês precisa valer alguma coisa. Se você falar para alguma mulher, se você falar alguma coisa para alguém, você vai lá e cumpre. A palavra de vocês precisa ter valor. A hora que você falar, mano, eu vou fazer isso.
as pessoas precisam saber e precisam ter certeza que aquilo que você falou vai acontecer. Primeiro, porque você é homem. E segundo, que é porque você é crente também. A sua palavra vale para Deus e vale para os seres humanos também. Amém, machaiada? Sim, não e já era. Fechou? Ah, mas eu tenho que jurar para acreditar. Sai dessa de ficar nessa frescurinha de jurar para os seus amigos acreditar. É sim, sim e não, não e pronto. Acabou. E as pessoas vão começar a acreditar em você por conta do seu comportamento diante delas. E é hoje que esse comportamento precisa mudar para daqui, sei lá, 1 ano, as pessoas começarem a agir diferente com vocês. Independente se você tem fé ou não, você é homem, você é mulher de Deus e a sua palavra tem que valer alguma coisa para sustentar a sua atitude também. Independente da idade que você tem, se você tem 10 ou 90 anos, a sua palavra precisa ser sim, sim, não, não e precisa valer alguma coisa. Todo mundo pode ficar de pé, por favor. Então, a partir de hoje, sua resposta vai ser o quê? Mais uma vez, a partir de hoje, a sua resposta vai ser o quê? Não, esse sim, não é sim, não. Não é frescurinha pra vocês... só pra fazer bonito. Não, gente. É pra vocês entenderem que tem que ter intensidade naquilo que você faz. Intensidade e intencionalidade naquilo que você faz. Por isso que eu tô pedindo pra vocês repetirem e falar com força. Pra gravar aí dentro de vocês de que o seu sim e o seu não tem que ser firme. Uma parada que o pastor Rogério sempre pegou no meu pé. Desde quando eu tinha 15 anos, ele sempre falou assim: varão, fica firme, seja firme. Sempre, sempre, sempre. E eu vou encher o saco de vocês também para que o sim e o não de vocês sejam um só. A partir de hoje, a resposta de vocês vai ser o quê? Acabou. E a frase que vocês vão falar a hora que alguém duvidar de vocês vai ser o quê? Aqui é o crente, irmão, é uma palavra só. Se é crente, a responsabilidade é sua de ter uma palavra só. Ou é sim, ou é não. Amém?